Olá, ouvintes, olá, espectadores. Estamos aqui de novo reunidos para a apresentação de mais um Pode Crer, que é o nosso arrojado podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do Estado do Paraná, só lembrando, já instituído pelo provimento nosso número 04 de 24, que tem como objetivo principal compartilhar conhecimento de maneira leve. Então, cada convidado especial que nós temos aqui traz um tema diferenciado, onde nós podemos trabalhar com o conhecimento como um todo, o conhecimento geral. Então, nada melhor do que termos mais duas excelentes convidadas que virão a brilhantar o nosso programa, permitindo que possamos navegar nas águas do conhecimento. E para tanto, da mesma maneira como as apresentações anteriores, eu trago aqui as nossas convidadas, primeiramente a senhorita e tudo mais, doutora, todos os predicados possíveis, Linda Botega Vendrúsculo. Ela é psicanalista e psicóloga, autora do livro A Dor, o Vento Soprou e coautora do livro Início da Vida, da Concepção à Primeira Infância, com o médico Carlos Eduardo Guber. Foi coordenadora dos espaços Psicanálise de Crianças e Adolescentes e Diálogo Psicanálise e Medicina, na Biblioteca Freudiana. Prestou consultoria para o projeto Unilever do Instituto Compartilhar Bernardinho, Vôlei, tratando da relação professor-aluno e pais. Também foi professora na graduação de Psicologia pela Universidade do Contestado, Santa Catarina, e atua com clínica e na área corporativa com relações humanas. Da mesma forma, também temos como convidada a Marina Bendak. Ela é psicanalista e psicóloga especialista em psicologia clínica com abordagem psicanalítica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente graduanda em filosofia na Universidade Federal do Paraná. Então, pelo currículo das nossas amigas, é possível ver que a conversa será em alto nível. Então, e repetindo, essa sempre é a proposta nossa aqui na Corregedoria. Levar esse conhecimento universalizado. Não ficarmos restritos apenas a temas que envolvam corregedoria ou direito administrativo. Pelo contrário, queremos ampliar horizontes, queremos ampliar conhecimento. Então, por isso que temos aqui para mais esse episódio especial e agradecendo primeiramente a minha querida amiga particular, Linda Vendrúsculo, por ter aceitado o convite. Linda, tudo bem com você? Oi, Osório. Oi, pessoal. Bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. No social, no particular, que nós somos amigos e conversamos muito, trocamos muitos pensamentos, reflexões. E também na nossa live lá, Osório, que foi muito bacana. E hoje aqui nessa oportunidade. Sempre muito bom. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Minha querida Marina, tudo bem contigo? E obrigado por também ter aceitado o convite. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente num tema tão caro para mim, que é a subjetividade da nossa época, pós-modernidade. E estou muito feliz, espero que todos que escutem acompanhem a nossa discussão, nossas ideias e gostem. Tenho certeza que o aproveitamento será o máximo possível. E até que você já deu, de certa forma, o gancho e a dica, a pretensão nossa nesse dia de hoje é trabalharmos com um tema central, o mal-estar da pós-modernidade. Só para fazer uma introdução para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, porque a proposta desse título, na realidade, vem do livro de um sociólogo polonês muito conhecido, Zygmunt Bauman. Ele escreveu esse livro no final dos anos 90, não sei se daí eu não quero me atrever porque é a área de vocês, mas só para dar uma ideia para os espectadores. Ele escreveu esse livro já nessa perspectiva de analisar o mundo numa pós-modernidade, em que ele faz um contraponto de uma obra de Freud, de décadas anteriores, O Mal-Estar da Civilização. Na obra O Mal-Estar da Civilização, Freud se preocupa com a questão da ordem e da segurança. E ao contrário, Bauman ele vem trabalhar com a ideia central de uma liberdade hoje pretendida pela sociedade como um todo, mas a que custo? Muitas vezes carregada com medos. Então, o tema que nós vamos trabalhar, o tema central, será exatamente isso. A ideia de Bauman, a partir do tema O Mal-Estar da Pós-Modernidade, nesse mundo contextualizado que nós estamos no século XXI. Os medos, as diferenças, as eventuais igualdades, os anseios, as perspectivas, os objetivos. Então, em cima de todo esse panorama, eu começo aqui com você, Linda. E aí a pergunta, claro, vamos destrinchar a partir disso. O que verdadeiramente importa frente ao que nos acontece? Ou seja, viver hoje o século XXI, o que representa? Tem uma hora para responder?
Se for o caso, podemos ter. É muito interessante essa questão. O que verdadeiramente importa frente ao que nos acontece? É o lugar que nós damos para aquilo, o que nós fazemos com o que nos fazem, né? Acho que essa é a questão, assim, tentando resumir. Eu trabalho com clínica e a Marina também. Nós atendemos as duas, crianças, adultos, adolescentes, não é? Atendemos o ser humano. Eu costumo dizer que na criança a gente trabalha e olha ali o adulto que ela pode se tornar, e no adulto a criança que ele foi, está ali presente sempre. Então, se tem um tempo que os pais, no qual os pais são responsáveis, ou o adulto, né, aquele que cuida da criança, o familiar, ou enfim, quem faz função materna e paterna com essa criança, são responsáveis pelo bem-estar físico e mental dela, se tornar adulto é você se responsabilizar pelo teu sofrer, pelos teus traumas e pelo que você repete aí de sofrimento. A repetição até é um conceito psicanalítico interessante, que nós repetimos bem aquilo que dá uma satisfação pulsional no sofrimento, né? E infelizmente é assim. Então, você precisa ver o que você está fazendo com o que te fizeram, simplificando assim, sabe? A responsabilidade é tua. Nós tentamos, na nossa atualidade, culpar, achar um culpado. O outro, o Estado, os pais, os professores, o chefe, o gestor. O outro é culpado pelo que eu sofro, pelo que eu sinto. Não, nem se trata de culpado. Responsável. Enquanto adulto, você daí é o responsável pelo teu sofrer e pela forma como você existe no mundo. Não sei se a Marina concorda. Isso que eu ia perguntar, Marina, você concorda, discorda? Vamos começar um debate aqui, um embate, se for o caso. Vamos. Sim, acho que não é difícil de concordar. Acho que a criança, o infantil, a psicanálise valoriza muito o infantil, né? A criança, ela, na constituição subjetiva, né? Na sua constituição como pessoa, a criança, ela está no que o Freud chama de um narcisismo primário, né? Depende da idade, mas em que ela se acha, e com razão, o rei, né? O Freud isso, tem até um texto chamado Sua Majestade o Bebê, né? Porque o centro da família, o bebê, é a criança e tudo na família. Claro que hoje em dia mudou, né? Na contemporaneidade um pouco, e a gente já vai entrar nisso. Mas a criança é o centro da família, o que é amparada pelos pais, os pais é que decidem onde que ela vai, que escola vai frequentar, quem é uns bons amigos, os pais orientam também. E à medida que o ser humano, essa criança amadurece, ela mesma, que a partir da adolescência que vai encontrar as suas desavenças com os pais, vai começar a discordar, com sorte, né, Linda? Porque tem quem não discorde e continue um espelho dos pais. A alienação, né, você está abordando, achei bacana você abordar o narcisismo primário, porque hoje nós recebemos aí nas redes sociais, mãe narcisista, pai narcisista, namorado narcisista, e daí não é desse narcisismo que nós usamos e falamos na psicanálise, que é o conceito psicanalítico, é outro, então. Os termos freudianos foram tomados pelo social, se popularizaram, né? Nem sempre usados de forma coerente com o que Freud escreveu, né? Manifestou. Mas o narcisismo primário é essa dependência total do bebê. Ele é um bebê o bebê humano, Osório e a Marina concordam comigo, com certeza, é o bebê mais frágil do reino animal. Nós só existimos porque alguém nos cuidou. Nós só falamos porque alguém insistiu que falássemos. Mamamos porque alguém fez da nossa boca que se tornasse uma boca. Mame, arrote, durma. Há demandas constantes. Existimos a partir da demanda do outro. Gosto de alguns psicanalistas que falam: somos feitos de outros, por isso nos incomodamos tanto com o outro, né? É uma constante, principalmente na adolescência, que você abordou agora. Mas muitas vezes, na realidade, a nossa identidade ela só aparece se nós somos identificados pelo outro. Não tem essa perspectiva? Nomeados pelo outro. Sim. É que assim, o animal irracional, uma girafa, ela nasce na sua essência, digamos. Bauman fala disso de forma muito interessante. Ela nasce na sua essência, depois ela passa a existir, mas ela já tem uma essência. Nós humanos existimos primeiro, a essência vem depois, não é? Somos seres subjetivos, né? Temos o inconsciente e temos a linguagem. Lacan, que você brinca muito comigo, Lacan fala disso, somos seres de linguagem, né? Fala ser, falamos, nunca falamos tudo, mas tentamos, e quanto é importante falar, né? Mas falar na boa comunicação.
né? Então, já aproveitando essa questão dessa abertura que vocês duas deram, essa questão que me parece no primeiro momento é a noção de identidade, de onde eu surjo, esse eu no sentido nosso. Quem sou eu? Surjo, onde eu surjo. E você fez uma referência, eu anotei aqui, a questão dessa responsabilidade que passamos a ter por aquilo que criamos e por aquilo que nos tornamos. Então, a responsabilidade, por exemplo, nesse caso dos pais, e a responsabilidade do filho, o que eu pretendo ser, ou os pais, o que ele deve ser, algo nesse sentido. É que me remeteu àquela famosa frase do Pequeno Príncipe, de Antônio de Saint-Exupéry: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que cativas. Então, para fazer essa ligação, porque eu vou querer explorar vocês duas nesse ambiente pós-moderno que nós vivemos, a angústia de viver hoje em dia. Olha, eu gostei muito dessa questão. Fiquei pensando aqui agora, já me ocorreu uma questão de que vivíamos num tempo de renúncia. O céu não era aqui, né? A religião era algo muito forte, ainda é, claro, mas hoje tem um leque enorme aí de possibilidades. Eu não concordo, eu discordo, eu fundo uma igreja, eu fundo uma doutrina e pronto. E assim temos milhares e milhares. Então, a questão da renúncia, né? Era o céu e o inferno. Existia o céu e o inferno. Eu tinha que ser bom, controle dos impulsos, pulsional do que era ruim no humano. Enfim, a partir dos 10 mandamentos. Não quero entrar no campo da religião, mas não tem como, porque faz parte da cultura e da nossa história. Então, assim, essa renúncia acabou. Eu até comentei com você, com a Marina, ali nos bastidores, que eu escutei uma entrevista do Bauman, que ele diz assim: a pós-modernidade, segundo ele cita lá um autor, um filósofo, um escritor, foi em 1980, numa quarta-feira, no final do dia, numa manifestação pública, onde Viviane torna público algo do privado, né? Não existe mais o privado, não existe mais o confessionário, que você ia lá e confessava, a amiga íntima, a melhor amiga que você confiava tuas queixas, tuas dores de viver. Hoje é tornado público, né? O público e o privado se misturaram de alguma maneira, e Bauman fala isso. Essa Viviane, numa quarta-feira, ele conta que alguém falou disso, né? Que situa a fundação ali, o marco da pós-modernidade em 1980, nessa quarta-feira, no final do dia, quando ela torna público o quê? Que ela era anorgásmica, nunca tinha sentido orgasmo, porque o marido tinha uma ejaculação aí precoce. Algo sexual, do sexo mesmo, não da sexualidade só, né, Marina? Mas do sexo, da intimidade, exposto. Nós vivemos muito essa exposição atualmente, as pessoas se expõem. E a idealização continua, né? Numa vida ideal, eu me mostro para o outro o tempo todo do que eu estou comendo, do que eu estou fazendo, mas eu tenho medo, né? Somos marcados pelo medo. Quando você diz do Freud e do Bauman, lembrando que para o Freud nós abríamos mão da nossa liberdade em prol da segurança, né? E o Bauman coloca a questão da busca pela liberdade, né? Ele coloca isso. Mas que pode originar um medo, talvez, eu não sei. A liberdade e o medo caminham juntos. Eu quero a liberdade, mas isso vai me ter um preço, porque eu terei medo a respeito das eventuais consequências. Claro. Eu quero fazer a comparação nessas duas obras para mostrar que hoje em dia, inclusive, depois, Marina, aproveitar, essa questão da exposição, redes sociais. Você usou uma expressão aqui que hoje em dia faz parte do comportamento de qualquer ser humano. O que fala? Nas redes sociais. As redes sociais, a minha exposição. Então, eu queria ligação. A ideia central, essa pós-modernidade, as redes sociais, afinal, elas vieram... Claro, não sei se essa pergunta é pertinente ou não. Elas vieram para o bem ou para o mal? Porque, na realidade, esse excesso de exposição, isso vai contrariamente ao que Freud dizia a respeito da segurança, porque quanto mais eu me abro, mais inseguro, aparentemente, eu posso ficar. Ao passo que, quanto menos, eu fico mais protegido. Sim. Será que a rede social é um bem ou um mal? Eu gostaria de ouvir de vocês duas. Pode ser um bem, na minha opinião, e pode ser um mal, né? Tem o contraponto. Tudo na vida tem o contraponto, os dois lados. Inclusive nós não somos só bons, né? Claro que tem uns que são muito piores, né? Estamos falando somos nós, somos da psicopatia, são os outros. O mal está no outro, o erro está no outro, a falha está no outro. Isso é fato. Não, existe esse contraponto sempre em tudo. Se a gente levar em conta, acho que facilita a vida e as relações. O que eu penso sobre as redes sociais? Há uma exposição, misturou, né, público e privado, não tem mais privado, né? Quanto mais você se expõe, tem aí os grandes Big Brother, né, que você vê tudo e você quer ver o quê?
O ser humano quer ver a briga, o conflito, a discussão, há uma atração pulsional, como diz o padre. Eu tive com o padre Reginaldo Manzotti, ele fala: o que é isso no humano? Que é a tragédia, que é a coisa, que é a desgraça, que é o sofrimento, quer ver o acidente, quer ver... Há uma atração. Somos mortais, somos seres finitos, e há uma tendência em nós, né, a questão do Freud dizer da pulsão de morte. Isso existe. Algumas pessoas conseguem sublimar isso e caminhar bem pela vida, outras não. Eu acho que isso o Freud aborda no Mal-Estar, né, Marina? Sim, acho que é importante situar, assim, a maneira que eu leio o Mal-Estar na Cultura do Freud não é um texto sociológico nem filosófico. O Freud é psicanalista. E ele faz, sim, uma análise que eu acho muito rica da sociedade, mas tendo em vista, em pano de fundo, a psicanálise. Então, ele começa o texto, na verdade, esse texto, Mal-Estar na Cultura, era para se chamar Infelicidade na Cultura, porque ele parte a partir de um amigo que diz para ele de um sentimento oceânico, de eterno. E o Freud se pergunta o que é esse sentimento oceânico que ele mesmo não reconhece nele. E ele associa isso à religião. Que a religião permite esse sentimento. Uhum. Ele se pergunta se a religião tem a ver com isso ou não, e ele começa o texto a partir daí. Mas como uma análise, eu acho, do social da época, foi em 1930 que ele escreveu. Inclusive, um fato curioso é que a primeira publicação foi em 1930, mas em 1931, na nova edição, ele acrescentou uma frase que é algo assim, não sei exatamente, mas... Será? Para que caminhos estamos indo? Uma coisa assim, logo... Uma interrogação, assim? Uma interrogação, porque não coincidentemente, ao meu ver, entre 1930 e 1931, o nazismo começa a ter as suas primeiras grandes expressões, vitórias eleitorais. Então, enfim, o Freud já tinha perdido uma filha nessa época para a gripe espanhola, já tinha vivenciado a Primeira Guerra Mundial. Então, ele é bem pessimista, mas, ao meu ver, mais realista nesse texto, ao se perguntar por que a humanidade é infeliz? O que a gente está fazendo de errado? A gente tá evoluindo, a ciência está evoluindo, ele diz sobre isso, mas por que a gente continua infeliz, né? E eu acho que... Agora eu já esqueci da pergunta. Mas eu acho que isso que é o grande ganho, assim. Na verdade, o momento agora, eu estou provocando vocês duas para falar das redes sociais, porque eu quero cutucar, eu quero saber da resposta de vocês se estamos vivendo um mal-estar ou não da pós-modernidade. É isso que eu estou querendo cutucar. E aí eu perguntei se as redes sociais, elas são boas ou más. Eu acho que essa questão é bem pertinente que você coloca, Osório, muito inteligente. Obrigada. Porque assim... Cutucar? Não, colocar das redes sociais, mas essa importância... Só fazer um complemento. Um dos temas da questão do Enem, de anos atrás, não sei se você lembra disso, uma das questões da prova do Enem, há pelo menos uns 10, 15 anos atrás, o tema foi curto, logo existo. É um tipo de uma paráfrase a partir de Descartes, quando ele falava, sim, na obra Discurso do Método, penso, logo existo. Então, o que o MEC fez? O tema da redação a ser elaborada pelos alunos candidatos era curto, vírgula, logo existo. Para a psicanálise, eu existo onde não penso. Onde eu penso, eu não existo. Mas é que a ideia... Aí é a questão do inconsciente, né? Sim, mas a ideia aqui era da rede social. Ser humano, eu preciso da rede social. Curtida, e se não derem curtidas, eu fico deprimido, eu fico triste, etc e tal. Eu preciso de participação. Eu vou colocar uma questão aqui para pensarmos os três juntos. Quem tem mais curtidas? Quem faz mais sucesso? São supérfluos, coisas frívolas? Não é? Tem algo aí que quem são as pessoas mais seguidas? Hoje eu estou nas redes sociais. Sabe, eu acho que a gente, se tem algo para falar, que possibilita reflexão, não desistir do pensar e do se implicar, de se responsabilizar pela vida, pela tua e pelo teu papel no social também, na sociedade, na comunidade, é preciso sim que psicanalistas, psicólogos, profissionais como você, olha o que você está fazendo. Isso é importante, né? Senão a gente vai dizer que mas só tem coisas rasas nas redes. Olha só, as pessoas seguem lá a menina que fica só mostrando roupas, ou fica mostrando as viagens, ou fica mostrando aquilo que eu não tenho.
Enfim, do que se trata, né? Quem faz sucesso? Nós sabemos que quem faz sucesso são coisas rasas. Ninguém quer perder tempo pensando. Então, sim, reflete um mal-estar na pós-modernidade. Então, eu me lembrei, porque eu estava falando do texto do Mal-Estar na Cultura, porque eu acho que não posso dizer se Freud diria que as redes sociais são benéficas ou maléficas, porque eu leio o texto dele como uma análise, não como uma crítica. Ele não, parece que ele é bem cuidadoso ao não se pretender a dizer como os seres humanos devem viver ou não, e sim se questionar o que é que a gente está fazendo e por que continuamos infelizes. Mas, na minha visão, acho que sim, a gente vive um mal-estar, assim como em 1930 se vivia, e que o ser humano busca cada vez mais por saciar a angústia, porque a angústia não existe. Então, precisa o tempo todo estar informado, o domínio da natureza, a ciência evolui muito nesse sentido, para que a gente domine a natureza, seja o nosso próprio corpo, seja os desastres naturais. Então, vai muito nesse sentido a pós-modernidade. Eu acho que as redes sociais, elas são um reflexo, talvez não a causa, mas um reflexo desse domínio disso, de olha como o meu corpo é bonito, olha como eu sou, olha como a minha rotina é regrada. Tem muito no TikTok hoje, eu acordei sábado, 6 da manhã, fiz tal coisa, e o dia... O culto ao corpo, né? O culto ao corpo, ele provoca sofrimentos, porque... Você só pode se comparar com você mesmo. Se você se compara com outro, sofrimento. É isso que a Marina coloca, é bem legal, porque assim, nós desenvolvemos, e o Freud fala dos mecanismos de defesa, né? Eu penso também que é um reflexo das redes sociais e até um mecanismo de defesa, o que é fútil, tem curtidas, tem seguidores, porque é insuportável lidar com o desamparo, lidar com a angústia, com a dor de viver, que é até um livro isso. Pensou? Não, vocês estão falando, eu estava querendo lembrar aqui, lembrei. Essa preocupação de eu estar, eu ser visto, eu ser lembrado por alguma coisa que eu fiz, não talvez pelo meu conhecimento, mas pela apresentação que posso dar à sociedade. Tem um livro muito interessante do Mário Vargas Llosa, chama-se A Civilização do Espetáculo. Sim. Nesse livro ele mostra exatamente hoje em dia essa questão. Eu preciso estar em evidência através daquilo que eu exponho. Então, ele começa o livro exatamente nas primeiras páginas. Alguém está no alto de um prédio que quer suicidar. A tendência idílica do ser humano seria: não se jogue, calma, não sei o quê. Mas o que acontece? Todo mundo já aponta o seu telefone celular. Opa, na hora que ele cair, eu vou ser o primeiro a mostrar a imagem da queda. Então, é exatamente o que me parece é que as redes sociais aí, eu estou vendo o lado do malefício de que ela permite uma exposição exacerbada, mas muitas vezes sem um controle, porque não é aquilo que é o benéfico, ações sociais, ações filantrópicas, é mais o sensacionalismo. O que me parece que tem assustador, né? E me fez lembrar do que o Freud falava, que o sofrimento vem de 3 fontes. Tem 3 origens do sofrimento humano, né? O mundo externo, a natureza, né? O mundo interno, o próprio corpo, que envelhece, que adoece, enfim, nós não temos uma garantia e uma segurança, somos finitos e frágeis, né? Vulneráveis. E do relacionamento humano, da relação com o outro. E esse ele destaca que é o que dói mais, a relação com o outro. E as redes, por mais que sejam um reflexo da pós-modernidade, não a causa, como diz a Marina, mostra que continua doendo a relação com o outro. A necessidade de curtidas, o evitar o cancelamento, né, o compartilhamento, o número de seguidores, né? Tem toda essa preocupação e que as pessoas sofrem porque se comparam o tempo todo. Então, é preciso deixar atuar alguns mecanismos de defesa, e um mecanismo muito bom é o pensar, né? Poder pensar sobre não se deixar alienar tão fácil, sabe? Concorda? Sim, acho que o que o Osório disse me fez lembrar também que a gente pode até acreditar que o ser humano é bonzinho e quer sempre o bem-estar do outro, mas eu vou ter que concordar com Freud. A gente está citando só ele. Rousseau achava que o homem era bom por natureza, que o que o corrompia era a sociedade. Diferente o contrário do pensamento de Hobbes, que entendia o contrário. Exatamente. Que o homem é mau por natureza. Sim, o Freud vai dizer da pulsão de morte, da tendência ao homem à agressão.
Voltando lá ao desamparo infantil e o que você mesmo disse sobre que os pais que vão, o outro que vai dar uma identidade, a criança, também é esse outro, não necessariamente os pais, mas o outro da função. A função é isso. Que vai dizer o que a criança está sentindo, você está com raiva, você está feliz, ou isso não pode, isso pode. A criança vai sendo regulada através dessa cultura, né? Mas ela não nasce querendo o bem de todo mundo, um angelical, assim, ela bate, ela morde, né? Sim, então, enfim, é só observar as guerras, né? O quanto de guerra teve, o quanto de violência tem na humanidade, nazismo, enfim, tem muitos exemplos. Isso aí é um museu que você percebe o instinto mesmo de morte que o homem tem, de agressão com os outros. Então Thomas Hobbes, quando escreveu o Leviatã, ele estava certo. O homem é mau por natureza. Tanto que foi necessário um contrato social, criando um Estado soberano para que regulasse as suas atividades. Porque aí entra um contraponto que Freud diz que não existe a natureza humana, né? Algo não é igual aos animais que são seres de instinto, nós somos seres pulsionais. Somos falados e olhados pelo outro, e nos fazemos olhar, escutar os buracos do corpo, boca, olhos, ouvido, né? As questões pulsionais por onde circula. E aí acho que tem que entrar a questão da sublimação. Alguns sublimam, né? Daí também as estruturas psíquicas, a psicose, a neurose e a perversão. Isso se perdeu muito, né? Com a psiquiatria entrou os transtornos, a necessidade até de medicar. Bom, enfim, temos aí a indústria fortíssima, que é a indústria farmacêutica, e o ser humano tentando. Se antes, eu volto também na época da renúncia, e as fotos em família, Contato Caligaris, que é um psicanalista italiano e brasileiro, e faleceu há pouco tempo, até muito bom ele, muito bom. Ele dizia que as fotos eram sérias, as famílias. A seriedade era importante. Era foto de família. Não tinha que mostrar que está feliz ou não está feliz. Não era esse o objetivo. Era registrar a família. E existia toda uma seriedade nisso. Foto, né? Sérios. E hoje? Quanto mais sorrisos, mais demonstra alegria e são mais felizes. E estamos muito mais infelizes. Não suportamos esperar, não suportamos renunciar. Isso circula muito forte. E o que a gente faz? Anestesiamos os sentimentos, né? Um remédio para dormir, um para acordar, um antidepressivo, um ansiolítico. Não, e as pessoas conversam. Eu tô dormindo bem. Tá, ok, toma esse remédio, já indicaram. Quer dizer, todo mundo se auto... Tarja preta ainda. Todo mundo é médico que fica exatamente fazendo isso. Conheço várias pessoas. Toma esse aqui, ó. Isso aqui você vai... Isso. Nossa, deu certo esse para mim. E é engraçado, né? Uma mesma medicação para sintomas diferentes, pessoas diferentes. Eu vejo hoje a psiquiatria como uma arte. Sabe, um bom psiquiatra, um bom médico está fazendo falta até, porque assim, eles estão cansados, exaustos, porque eles são levados, no setor público, eles são ameaçados até se eles não prescrevem, porque é a droga lícita, né? O ser humano não está conseguindo suportar nem um pingo de angústia, e a angústia circula, está aí, o medo, né? Não quero sentir nem muita alegria, nem muita tristeza, né? Então, nós temos aí nas ruas pessoas zumbis, né? Acho que o zumbi fala um pouco disso, dessa pós-modernidade, né? Essa coisa anestesiada, sem... O que é viver? Vamos pensar na vida? Mal-estar, equívoco, bem-estar. Alegria, tristeza, preocupação. Uma certa ansiedade. Vou falar lá no podcast, o que eu vou falar? Enfim, isso faz parte do viver. Eu tinha notado algumas palavras aqui, Marina, em cima do que vocês estão dizendo. Frustração, ansiedade, neurose, imediatismo, intolerância. Essas palavras estão comuns para os nossos dias atuais? Sim, com certeza, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, essa saciação, né, por informações, por impulsos que façam a gente gozar, façam a gente ter algum prazer. Acaba que não dando prazer nenhum, porque a gente tem aquilo o tempo todo, muitas notícias, muitas informações, muitos prazeres, né? A gente não está suportando mais esperar. O tédio não está existindo mais, porque a gente sempre está consumindo alguma coisa. Isso tem total a ver com a sociedade do espetáculo, que você disse, tem total a ver com essa busca incessante de prazer, que é paradoxalmente o que faz a gente ser infeliz também.
né? Porque... Acentua, né? Uhum. Ouvindo todos vocês mesmo, falei, meu Deus do céu, acho que vou ter que procurar na lista quando isso daí. Fazer análise. Fazer análise, pelo visto. Nessa primeira parte, temos ainda muita coisa para conversar. É possível dizer que a sociedade atual está doente? Claro que talvez seja só um jargão que eu estou dizendo, mas é possível dizer isso? Mais doente, talvez, né? Porque Mais doente, a subjetividade humana implica esse mar de sentimentos, essa oscilação de sentimentos, né? Sim. Eu falo, o que nós lidamos com a nossa comunicação, com o ser de linguagem que somos, né? Nunca falamos tudo, mas tentamos, e isso é importante, tentar pôr palavra, né? Tentar falar com o outro, pôr palavra no que sentimos. Mas sempre a mesma palavra pode ter um significado diferente para você do que para mim. E eu uso essa palavra e ela te ofende. Então nós nunca sabemos onde vamos tocar no outro com o que falamos. Entende? Por quê? Porque existe um mecanismo de defesa da projeção. Eu gosto desse mecanismo, não sei se a Marina concorda comigo, porque assim, nós projetamos no outro questões nossas. Falamos sempre a partir da nossa história de vida, da criança, do desamparo que precisou do outro, dos outros, né? O tempo todo. Então, assim, eu quero o reconhecimento. Eu sou movido, o ser humano é movido a um desejo de reconhecimento, sabe? O que eu desejo? Ser reconhecido, ser amado, ser valorizado pelo outro. A mudança para a vida adulta tenta imaginar essa palavra. Desejo de reconhecimento. Agora inverte. Vira reconhecimento primeiro do desejo. A nossa cultura atual, a nossa sociedade ignora o que deseja. Nós temos que nos interrogar. A psicanálise fala da ética do desejo, não da ética moral, que também está em colapso, né? Tá adoecida. O que não está em colapso, meu Deus do céu? Agora que eu estou preocupado. Tem alguma coisa que não está em colapso? Eu vejo assim que a nossa... Botafogo. Nem me fale em Botafogo. O Atlético tá perigoso. Esse tá, o futebol, olha o futebol aí. Né? É verdade. Eu acho que eu gosto do mais doente, mas também acho que a gente sempre tem medo da novidade, das coisas novas. E a geração, eu sou um pouco mais nova que vocês, então a gente sempre tem medo um pouquinho da nova, a gente sempre acha que a nossa é melhor. Tem uma coisa aí também, por isso que eu acho que o Freud ele é bem cuidadoso ao apontar, analisar essa subjetividade da época, mas não sobre o viés ético, moral, porque afinal a gente não sabe direito para onde está indo. A gente tem pistas, mas não sabemos exatamente. O ser humano, ele sempre esteve às voltas com como se estabelecer em sociedade, né? Você citou o Hobbes, o Leviatã, mas enfim, Aristóteles, Sócrates, tudo sempre esteve às voltas de como que se estabelece uma cidade. Como Na República de Platão foi um grande exemplo disso. Sim. Se trabalhou exatamente nessa perspectiva de mostrar de que maneira seria a sociedade ideal. O que é possível para conviver, né? Como conviver melhor, né? Não é uma questão atual. Eu acho que a gente está com essas particularidades dessa contemporaneidade, que são o excesso de informação, a globalização, a individualização. Isso é uma coisa que o Bauman fala muito, né? Que é tudo individual agora. O prazer é próprio, não é da comunidade, não é da sociedade. Não é compartilhado. Sim, e até ele diz dos relacionamentos líquidos, né, o amor líquido, porque até eu vou citar Freud, meio parafraseando, que ele diz, algo que você já disse também, Linda, que a gente nunca está tão desamparado quanto quando a gente ama. Então, quando a gente ama alguém, a gente está muito vulnerável, porque a gente está cedendo o nosso amor, a nossa, vamos dizer assim, completude, digamos assim, a uma pessoa, e ela pode nos deixar a qualquer momento. Então a gente está num lugar muito vulnerável, e é por isso que Bauman vai dizer que a sociedade agora é de amores líquidos, porque as pessoas, elas querem se proteger cada vez mais, o seu individual, não querem ter o risco, né, de serem deixados, enfim. Então, acho que sim, talvez seja mais doente, mas acho que também a sociedade sempre esteve doente, eu acho. Você falou dessa questão, eu notei várias situações que eu quero explorar com vocês três aqui, mas para fechar, pelo menos essa ideia, a questão da procura do amor, e ele fala, medo líquido, amor líquido, ele usa muito a palavra liquidez, ele gosta muito do líquido, né, que não tem forma, e ao mesmo tempo pode se amoldar aquilo que se colocar no recipiente, mas se perde, é passageiro.
Tem uma música do Legião Urbana, as frases finais, enfim: quero ouvir uma canção de amor que fale da minha situação, de quem trocou a segurança do seu mundo por amor. Lindo, né? Lindo. Né? Eu, assim, a Marina me fez pensar aqui agora, porque, assim, estamos sim vulneráveis frente ao amor, né? Amar o outro é aquilo que eu vejo no outro, eu projeto muito. É o que me faz ter essa ilusão de completude, porque é uma ilusão sempre, né? A completude não existe, somos seres incompletos, nos satisfazemos parcialmente e temos a ilusão de completude, principalmente ligada à infância, ou no útero materno. Em algum momento eu estive completamente protegido. Não, isso é ilusão, não é? Sempre viver implica correr riscos, a partir da concepção lá dentro, o embriãozinho no útero materno. Você já pode ali acontecer um aborto espontâneo ou não espontâneo. Enfim, há riscos na vida. Viver implica correr esses riscos. Projetamos no outro, idealizamos o outro. Eu acho que o amor líquido tem muito disso. Não corresponde, porque o amor mesmo é o que fica depois da paixão, né? É o que fica depois que o ideal cai. É o que a gente consegue construir de laço, não é? Mas as pessoas têm medo dos laços e fogem antes. Não sustentam mais, nem laços de amizade. Cansa, vai conviver. Sabe aquela fala de que você conhece um amigo quando você viaja junto? Se dá para ser amigo ou não. Tem pessoas que se decepcionam um monte quando convivem mais. O convívio com o outro, atualmente, implica nessa coisa que se diz de autêntico, né? Eu falo o que eu quero, eu não filtro mais. Ainda mais nas redes sociais, quando eu estou escondida atrás de um telefone, de um celular, do computador, do tablet, de algo, da tela. Estou escondido. E aí então eu ouso criticar ou ridicularizar o outro. Humberto Eco. Alguns anos antes de falecer, dando uma entrevista para um canal italiano, se não me engano, acho que era, foi tocada nesse assunto sobre redes sociais, sobre internet e redes sociais. É mais ou menos assim a frase que ele disse, que o problema das redes sociais é que ela deu voz aos imbecis. Ele diz mais ou menos essa frase. Se procurarem no Google, lá colocarem, vai aparecer algo nesse sentido. Então, E o número é maior, né? É grande, é a maioria. Hoje em dia todo mundo comenta tudo, até turbina de avião, todo mundo é especialista. Quer dizer, isso aí demonstra exatamente que não temos freios, ou então não existe um filtro com relação a isso, tendo em vista que eu não estou me expondo. Eu não estou olhando no teu olho. Se eu estou atrás de um celular, eu posso criticar abertamente porque eu não estou enfrentando o real. Aparentemente é isso. Eu não enfrento o real, porque eu não estou vendo a pessoa. E as palavras, elas são jogadas... Aí o desrespeito impera, né? O desrespeito é o outro, eu não sei o que é melhor para o outro. O que está certo para o outro, não para mim. Né? Esse respeito... Eu digo que o melhor sentimento, na minha opinião, é o respeito, não é o amor, porque o amor comporta ódio. E o que a gente vê, né, nas relações líquidas, como o Bauman coloca, é que rapidamente o amor se transforma em ódio, não é? Então as pessoas nem se casam, vão morar juntos porque qualquer coisa separa. Se antigamente você fazia um juramento, que o casamento nem era condicionado ao amor, né, no contexto histórico aí da humanidade, você fazia um juramento até que a morte nos separe, se tem fim, aceitava-se o fim. A morte, hoje, esse culto à juventude, essa questão da aparência, da saúde, né? Sim. Uma loucura que vivemos. Não dá para não falar disso e do ganho que a futilidade ganhou no espaço, nas redes e no mundo, né? Eu acho que isso que você diz, vocês dois estão dizendo, né, dessa falta de limites. Eu escuto assim, uma falta de limites, né? Todo mundo agora sabe tudo, todo mundo tem muito a dizer. Se autoriza fácil. Se autoriza dizer o que quiser. Me lembra do conceito, não é um conceito, mas algo que o Lacan fala da decadência do nome do pai. Para não ser tão lacanês, né, psicanalítico, difícil de entender, tem a ver com a pós-modernidade, de que a gente não está mais precisando de um grande pai, é só observar que as religiões não são mais tão fortes quanto eram, não tem mais um Deus dizendo como é que deve ou não deve se comportar. As pessoas estão conseguindo isso, tem um ganho, estão conseguindo se autorizar a fazer o que elas bem entenderem. Por um lado é um ganho, né? Claro que com ressalvas, mas isso também faz com que elas se autorizem a dizer o que quiserem, ou seja, tem o lado bom e o lado ruim, e tem a ver com essa decadência mesmo de
de um pai, eu estou dizendo pai no sentido simbólico. Representante de uma lei, né? Isso. Representante de uma lei. Que na psicanálise nós falamos em metáfora paterna, que é aquele pai que é uma figura, não está na figura do pai, do genitor, né? Mas está na questão da transmissão, que é aquele que interdita a mãe, que diz, deixa a criança crescer, não dê tanta comida, agora chega de seio, é mamadeira. Ou o pai da criança, ou o pai da mãe. É uma lei que atravessa a nossa subjetividade, que é muito legal a tua lembrança de falar isso. Os pais, os homens, no nosso país, esses dias eu estava dando uma entrevista e falei, como que era a pergunta, que o tema era a dificuldade que os homens têm na relação com o pai, que os pais abandonam. E abandonam. No nosso país, é comum, um grande número de famílias que as mães tocam. Elas trabalham, elas educam, elas criam os filhos, e muitas vezes com a presença de um pai, do pai que ela teve, de um avô que ela teve, não é essa metáfora paterna que funciona no inconsciente materno e que se presentifica, que ela não faz do filho um objetinho dela, né? Ela deixa crescer, ela deixa seguir, ela libera essa criança. Porque eu digo, eu sou mãe, você sabe que, né, você conhece meu filho, a melhor ilusão de completude para algumas mulheres, não estou generalizando, é um filho, né? É uma ilusão de que agora você vira toda mãe. E uma mulher não é só mãe, um homem não é só pai, ele é irmão, ele é filho, ele é profissional, ele é amigo, e a mulher também, né? São várias mulheres e vários homens em nós, porque se nos tornamos toda mãe, todo pai, adoecemos as crianças, né? Os filhos. Nossa, fui longe agora, hein? Não, mas acho que tem tudo a ver com a pós-modernidade e vamos dizer assim, a fraqueza das leis no sentido de que ninguém interdita ninguém, tudo pode, tudo é possível. E acaba nessa bagunça, acaba pessoas falando muita besteira em todos os âmbitos, né? E aí o fake news, né? Que é uma também, questão, falando aqui no tribunal, pensando agora da questão do fake news, quanto é importante e perigoso nas políticas, enfim, nesse momento. Mas o que acontece? Se não é fake news, porque eu acredito nisso, eu concordo com isso, então eu tomo como verdade. Porque vem de encontro. Por isso que tem tanto espaço para mentira, para aquilo que não faz parte da verdade, né? Ali na situação. Eu poderia dizer que a verdade é a conveniência de cada um? Porque se eu acredito naquela fake news, para mim ela não é verdade. Exato. Passa a ser a minha conveniência. Eu concordo, então pronto, acabou. É real, né? E você começa a ter disputas que eu digo ideológicas em cima disso. E o ódio impera. É um risco enorme aí, né? Tanto que, não sei se vocês já leram uma correspondência do Freud com Einstein. Não. O Einstein pergunta para Freud, nessa época que a Marina citou, que o Freud está ali, Segunda Grande Guerra, tão difícil. Mas, resumindo, por que das guerras? Como fazemos para que isso não aconteça? Por que essa necessidade do homem? E o Freud diz que não tem, né? Assim, resumindo, não tem como, né? Há no homem essa coisa violenta, até agressiva, e essa necessidade de guerra que tem em relação com a pulsão de morte. Os romanos diziam, si vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Você só alcança a paz se houver antecipadamente uma guerra. Então, aparentemente, não seria uma resposta correta. E temos várias, né? No momento, no mundo, né? Porque me parece que é mais uma questão de domínio, propriamente, do que a busca pela paz. Domínio, eu estou certo, o outro está errado, né? De quem é a culpa? Sempre não na responsabilidade. Nós já fomos para a Lua, nós já fizemos coisas incríveis. Olha, eu que sou de 65, eu vi passar do disco de vinil para o CD, e olha hoje. Enfim, a evolução tecnológica... Mas o vinil está voltando, hoje é... é verdade, faz muito sucesso hoje em dia. Me desfiz dos meus, que é absurdo. Mas enfim, virou relíquia. Hã? Relíquia, né? Ai, Jéssica. Mas assim, ela que deu os teus discos? Ela falou, isso aqui não vai ser mais ser usado. Eu falei, mas será? Tá aí, agora... Tá buscar onde tá. O Rafa, não sei, já deve ter algum selo. Resgata. O Rafa adora disco de vinil. Então veja, meu filho. A minha sogra tem uma coleção na casa dela. Acho que eu vou me interessar lá. Vou aproveitar essa colocação não o disco de vinil, mas o que me reportou aqui, uma hora vocês falaram, eu anotei 3 palavras aqui, que eu gostaria de que vocês trabalhassem um pouco. Eu vou começar pela segunda, historicidade.
nós somos frutos da história, nós somos produtos da história. O que nós somos hoje talvez tenha muito a ver com o que o passado se construiu, né? Isso. Então, o que a historicidade tem de responsabilidade com relação aos dias atuais? Será que nós não conseguimos identificar corretamente? Não fizemos a leitura correta do histórico para chegar hoje em dia ou fizemos o enfim? Interessante que você está trazendo, não sei se a Marina quer comentar. Não, vocês duas vão falar. Tá. Porque o coletivo, né? Há o coletivo, há o social, que não é neutro, que tem efeito no singular, na subjetividade singular. Então, o coletivo, o social, tem efeito, sim, naquilo que é singular e único, né? Então, a história tem efeitos fortíssimos. Você, o que você acha da historicidade para nós? Eu acho que, inclusive, pelo que eu já li, já ouvi, é até uma crítica do Bauman de que a história é sempre contada pelos mais poderosos. E sim. isso é uma crítica ao colonialismo, né? A história da descobrimento do Brasil é contada pelos colonizadores. Então, a história, e eu acho que o Bauman fala disso, é sempre contada por aquele que tem o mais poder, aquele que ganhou. Então, acho que tem vários vieses da história, né? Não existe uma única, depende de quem conta. As cruzadas, quando elas existiram no passado, na Idade Média, elas eram contadas pelos cristãos. E que o mal era o oponente, no caso, né, os islâmicos, por assim dizer, e vamos retomar as nossas terras que foram invadidas pelos não cristãos, pelos hereges. A primeira delas foi em século XI, 1099, a primeira grande cruzada, onde saíram marchando da Europa, principalmente da França. Eles foram provocados pelo Papa Urbano II, que acho que estava, se não me engano, acho que era a cidade de Toulouse, na França. Houve uma grande convocação do Papa. Não, eles invadiram as nossas terras, temos que resgatar, etc. e tal. E a história, os livros, basicamente contam a versão dos cristãos. Não conta a versão islâmica. Tem um livro que você me fez lembrar do Breve História sobre as Guerras. É muito interessante porque esse autor, ele fala Breve História sobre o Cristianismo também, que eu gostei muito, daí me fez lembrar. Ele relata, ele informa, ele não emite opinião. É muito bacana. Eu acho que eu não sou capaz de escrever assim, sem emitir minha opinião. A terceira pessoa sem dar opinião. Ele só informa. Max Weber trabalhava muito dessa maneira. Se não me engano, o Max Weber ele escrevia as suas narrativas, os seus trabalhos, sem a sua percepção pessoal. Você vai gostar desse livro, Breve História sobre o Cristianismo. Ele relata tudo isso. Já. Olha para Lentes da Verdade ali e indica esse livro. Breve História sobre o Cristianismo e Breve História sobre as Guerras. Ele é muito bom. Geoffrey, eu não lembro agora o sobrenome dele, mas ele é excelente. Vai descobrir para mim. Descobre, Cris. Descobre, Cris. Por favor. Breve História sobre o cristianismo e sobre as guerras. Já vai informar para nós aqui. Ele sempre usa o breve. Isso que a gente está dizendo também me faz pensar, então, no lado oposto, né? Que a gente está dizendo de críticas à pós-modernidade, do quanto a ausência da lei faz todo mundo dizer o que quer, mas, por um lado, faz a gente criticar o colonialismo, por exemplo, e saber da história do Brasil através dos indígenas, por exemplo. Não tem só um viés de história. Isso é também uma decorrência da pós-modernidade. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Você diz da conquista de espaço por uma outra narrativa, né? Da espaço, sim, contada por mais de uma pessoa ou vivenciada não só pela religião, por mais dispositivos, né? Então, tem seu lado bom como seu lado ruim. Assim, eu acho que estou querendo fugir um pouco do moralismo, como... Sim. O contraponto, eu acho que sempre tem que ser levado em conta, né? Nada é só ruim, nada é só bom. Tem o contraponto sempre. E ele precisa ser levado em conta, né? Perfeito. Eu gosto muito da questão das teorias das pulsões, porque assim, nós temos essa ilusão, eu comecei falando e não concluí. Em tempo eu gostaria de concluir esse pensamento. Nós somos seres pulsionais. Temos uma ilusão de que já tivemos uma satisfação plena e não tivemos. A satisfação pulsional ela é sempre parcial. Então nós nos satisfazemos parcialmente na comida, nós nos satisfazemos na bebida, no amor, na relação de amizade, no sexo, é parcial. A totalidade seria mortífera. Vamos pensar na obesidade mórbida, comer até explodir, até morrer. Veja, é uma busca por algo de uma satisfação plena. Então somos incompletos, parcialmente satisfeitos, e tem essa fragilidade porque somos finitos e isso precisa ser levado em conta. Não suportamos e então tentamos nos defender desse desamparo, dessa vulnerabilidade de qualquer forma, né?
Perfeito. Olha, a equipe dos bastidores ali, capitaneado pela Cris e pela Cláudia, já descobriram o autor do seu livro, Geoffrey Blainey. Blainey, esse mesmo. Geoffrey, então, para que os tiverem interesse, Geoffrey Blainey, B-L-A-I-N-E-Y. Isso mesmo. Geoffrey Blainey. Fica a dica aqui. Porque esse nosso podcast é cultura. É cultura. Os assuntos são os mais variados aqui, mas não perdemos a identidade da cultura. Isso que você diz da cultura, né? Então, veja, a gente está fazendo contraponto. Tem futilidades nas redes? Tem. Mas também tem coisas que faz pensar, refletir, que você tem ganhos, mas né? É isso que eu perguntei há minutos atrás, afinal, as redes sociais são bom ou mal? Daí você disse os dois. Os dois. Tem os dois lados. Tem os saber peneirar. Exato. A questão é exatamente isso. Aí eu vou à segunda colocação, porque eu separei 3 pontos. O primeiro, trabalhamos historicidade. O segundo, aí vem mais ou menos ao encontro dessa perspectiva, para vocês duas. Hoje em dia, nós vivemos um ambiente de excesso de informação. Não excesso de conhecimento na acepção clássica da palavra conhecimento. Não excesso de sabedoria, também estou exagerando nas informações, nas palavras. Excesso de informação. O que se peneira de bom nisso? Porque, e outra, aí eu estou dizendo, excesso de informação, a grande maioria rasa. Hoje ninguém tem paciência de pegar um texto de 100, 200, 300 páginas e ler, não, eu preciso de um resumo de uma página. É que você me faz pensar em algo que está muito em alta, né? Não é ser, é parecer ser. Parecer ter, faz de conta, ou faz de conta, parece algo infantil, né? Tão infantil, faz de conta é importante na infância. Mas assim, até isso que a Marina bem colocou no início da nossa conversa sobre as informações. Eu preciso saber, mas não é ser bem informado, é ter informações. Nós somos objetos consumidores. Estamos assujeitados ao consumo até da informação. Não sei se você concorda. Marina, eu quero ver de você, porque se temos aqui na mesa um tipo de choque de geração, ou seja, a diferença de idade, como é que vocês, jovens, recebem essa questão da informação e se você considera isso realmente que hoje em dia nós temos um excesso de informação? Não muitas vezes com qualidade, mas mais a quantidade. Sim, com certeza. Claro, o que eu disse se aplica também a mim, que a gente tende a achar sempre a nossa geração a melhor, mas eu sou muito agradecida por eu ter crescido numa época em que ainda não existiam smartphones. Quando eu era até adolescência, por exemplo, eu não tinha informações, redes sociais o tempo todo. Quando eu era mais nova, eu tinha que chegar em casa, entrar no MSN, entrar no computador. E eu sou muito grata a isso, porque acho que foi fundamental para mim ter o tédio na infância, inventar brincadeira, exercitar a minha criatividade, porque a gente precisa disso na vida. Viver não só em sociedade, mas viver, a gente inventar o que fazer com o nosso tempo na vida. A gente faz gambiarras na vida para a gente conseguir suportar a angústia de viver, né? Porque a gente está submetido a essa vida que a gente não sabe direito para onde ir, o corpo em decadência, a sociedade também, como a gente está percebendo aqui. Então é preciso estabelecer, fazer uma gambiarra para viver e viver feliz. Então eu acho que essa coisa da infância, desse tédio, dessa criatividade é muito importante, foi muito importante para mim. Mas concordo, eu também me identifico que, assim, vou fazer um exame de sangue, eu já quero saber o resultado, né? Não quero esperar para ter que daqui uma semana saber o resultado. Enfim, é uma tentativa e acho que ninguém tá muito protegido disso, de querer controlar, de querer ter a sensação de que tem o domínio do corpo, da natureza, e o excesso de informações também parece caminhar, talvez, ou como causa ou como efeito disso. Perfeito. E o terceiro tópico que eu tinha trabalhado, muito embora você já tenha tocado nesses temas ao longo da nossa conversa, que por sinal, estamos chegando quase que na primeira hora já, a coisa está na reta final. Linguagem. Aqui, a importância da linguagem. Como eu a apresento, como eu me manifesto e como eu recebo. Será que ela se modificou para esses dias atuais, para o século XXI? Aqui, utilizando até a ideia que muito trabalha com linguagem é Wittgenstein. Mas não vamos chegar nisso ali no século XX, que é muito pesado. A linguagem de hoje, como é que ela está? Para que nós nos comuniquemos. Aí lembrando do Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Era uma frase aqui do... Eu lembro dessa frase.
Eu amo o assunto, a linguagem, inclusive, acho que uma coisa que me fez ir tanto para psicanálise quanto para filosofia é meu interesse. O que a Linda falou no começo, que a gente é seres sociais. O bebê humano é o único bebê animal que precisa de cuidado imediatamente após nascer. Só sobrevive se for cuidado. É um ser social, então depende muito da linguagem. E a gente é feitos de linguagem. O corpo, ele não é só o corpo igual de um animal selvagem que vive na mata. O corpo, a gente dá nome às coisas. O verbo se fez carne. Exatamente. Então, A carne se fez verbo. então a linguagem não é só falada, é linguagem corporal, é de expressão, é de sentimento. Mas não é exatamente isso que eu quero dizer, mas também. Mas o que eu quero dizer é que a gente é constituído pela linguagem. A gente não é constituído só pela carne. A nossa carne é também linguagem. É mais ou menos isso. Por exemplo, quando a gente se apresenta, eu digo o meu nome, eu acredito que eu me chamo Marina e por isso eu digo que eu me chamo Marina, eu sou psicanalista, eu acredito que... Isso é tudo linguagem. Eu posso estar delirando. Até o Lacan diz que toda identidade é um pouco um delírio. Porque a gente acredita que é psicanalista, mas psicanalista é uma coisa inventada, é uma linguagem, é uma palavra inventada. Então, a linguagem tem total a ver com a identidade e tem total a ver com a pós-modernidade no sentido de ter muitas identidades. A linguagem da pós-modernidade, ela se estende muito. Agora tem nome para tudo, tem diagnóstico para tudo, tem até uma síndrome que se chama Síndrome das Pernas Inquietas. Então, tem nome para tudo hoje em dia. Isso possibilita que as pessoas se identifiquem com muitas mais coisas. Agora, não é mais eu sou Marina, eu tenho tantos anos, eu tenho isso. Não, eu sou Marina, eu sou diagnosticada com isso. E o transtorno é? Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Perfeito. Bom, acho que eu vou ter que começar a fazer a despedida, porque nós estamos batendo aqui a nossa primeira hora. Foi muito gratificante todo esse conhecimento que vocês trouxeram. Mas antes de encerrarmos, Linda e Marina, eu gostaria de uma palavra final de vocês duas nesse nosso podcast, que para mim foi de beber na fonte do conhecimento. Digo isso exatamente pela qualidade dos temas tratados, pela delicadeza e pela profundidade ao mesmo tempo que vocês abordaram situações do cotidiano, exatamente para buscarmos aqui, não digo responder, mas acho que mais do que responder é questionar. Porque o que nos move são as perguntas e não as respostas. Então, exatamente, nos questionarmos para onde estamos indo dentro desse ambiente da pós-modernidade, esse mal-estar. Então, eu gostaria de uma mensagem final tua, Linda, depois Marina, com indicação até aproveitando o gancho que eu falei, muito embora você tenha falado de algum livro, fique à vontade, algum livro, algum filme, algo que talvez estimule o nosso ouvinte, o nosso espectador a procurar um pouco mais de conhecimento. Eu gostei do tema, vou assistir esse filme, eu vou ler esse livro, porque me chamou a atenção. Mas olha, obrigada, muito bom estar aqui, Marina, dividir com você. Pensamos muito parecidos, afinal somos atravessados pela psicanálise, né? Que leva em conta o inconsciente. Quando você coloca para a Marina a questão da linguagem, ela diz: somos feitos de linguagem, sim, somos falados, e aí fica a minha mensagem, né? Alguém interpreta o nosso choro e diz: é fome, nossa, como come essa menina, e então tenta tamponar toda a boca ali com comida, e aí vem a obesidade. Até nisso a questão da nossa relação com a comida tem um outro e tem linguagem. Somos falados e interpretados, nomeados pelo outro, e isso faz parte de nós. Mas nos tornar adulto, como eu disse antes, é muito importante que a gente passe a inverter o desejo de reconhecimento. Se fala que eu sou brava, respondo a isso. Se fala que eu sou boazinha, então eu nunca digo não. É esse lugar, né, que nós damos para a palavra e que nos foi dito pelo outro, como ele nos interpretou. Como que nós fazemos essa mudança? É invertendo, né? Desejo de reconhecimento para reconhecer o que desejamos e decidir se queremos o que desejamos, porque muitas vezes não queremos. Não pagamos o preço. Então, assim, é preciso mais coragem. Existe sim, a saúde mental está abalada, existe sim o adoecimento da subjetividade. Temos que levar em conta a subjetividade e as diferenças. Então, quando você fala em linguagem, eu fico pensando nessa tentativa de igualar, né? Falar de uma forma que não demonstre gênero. Sou contra. Tudo que demonstra diferença, sou a favor.
As pessoas deveriam lutar mais pelo respeito às diferenças do que pela igualdade. Isso faz guerras, isso faz e cria um sofrimento enorme. Então vamos respeitar mais a diferença e reconhecer o nosso próprio desejo e caminhar diferente pela vida. Quem se interessa pela psicanálise tem um livro muito interessante, pequeno, bom de ler, que aborda muito das questões que falamos aqui, que é da Elisabeth Roudinesco, que é Por que a Psicanálise? Tem um divã vermelho assim na capa do livro, e é bem gostosinho de ler e interessante, fica a dica. Obrigado, linda. E você, Marina? Eu Mensagem final? agradeço o convite, acho que como eu disse no começo, é muito caro para mim se perguntar o que é que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer, o que eu quero, o que a Linda quer, o que o Osório quer com a vida. Isso é muito caro porque faz a gente, enfim, se mexer, se perguntar acerca do nosso desejo. O texto, na verdade, que eu usei para minha fala foi O Mal-Estar na Cultura, do Freud. E não precisa ser psicanalista para ler ele, é um texto muito bom de ler, assim como vários do Freud, e isso, agradeço o convite e a todos que acompanharam. Muito obrigado a vocês duas que deram uma aula aqui. Quem aproveitou aqui ganhou um semestre de faculdade presente, no mínimo aqui. E como reconhecimento desse momento afetivo é importante, porque, claro, esse conhecimento que vocês trouxeram foi um conhecimento abstrato. Então nós queremos corporificar isso como uma forma de lembrança e agradecimento. Então, por isso, o programa entrega a cada um de vocês uma caneca. Obrigada. Cada vez vocês forem beber aqui o seu chazinho, obrigada, vocês lembrem do conhecimento que vocês deixaram para as pessoas. Fica aqui o agradecimento. Muito obrigado, Linda, minha querida amiga de longa data. Ele que torce para o Atlético, que torce para o Botafogo. Marina, minha querida, Marinha já sabe disso, né? Você também deu um show aqui, ainda mais, eu vou te chamar, vocês duas aqui, teve 4 anos quando terminar a faculdade de filosofia, para termos mais... Já pensou que bacana? Vai ter, além da psicanálise e filosofia, faremos um mais para frente, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade que vocês deram, como diria Ariano Suassuna, o conhecimento liberta. E vocês libertaram as nossas almas hoje, assim, com folga, com muita folga. É isso então, chegamos ao final de mais um podcast. Esse podcast da Corregedoria, que é feito com muito amor e carinho para vocês, como forma de levarmos esse conhecimento. Conhecimento diversificado, não apenas o conhecimento nosso técnico aqui, mas enfim, todo esse conhecimento. Isso aí só é possível, e só foi possível no dia de hoje, graças à idealização e roteirização da Cris Galperin e da Cláudia Bevilacqua, identidade visual do Pedro Navarro e a Thaís Furman, produção Lume Yoshimo, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. Sonorização Bernardo Gonzalez e filmagem e edição Lamartine Lima. Muito obrigado a vocês pela paciência. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, indique para os inimigos. Eles vão gostar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Mais uma vez agradeço. Obrigada.